Mas glória a Deus aí, graça e paz seja multiplicada sobre a vida de todos, não é? Que chegaram aqui nesse vídeo. Nós falaremos hoje sobre o juízo eterno, uma doutrina da Bíblia tão fundamental, faz parte do conjunto de doutrinas básicas da Bíblia, juízo eterno, que está listado lá em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Ali nós vimos 6 doutrinas básicas, ali fala sobre fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ali fala sobre ressurreição dos mortos, juízo eterno. São 6 doutrinas, né, que o autor dos Hebreus cita, e nós já falamos sobre o estado dos mortos, se os mortos estão ou não estão conscientes. A gente já viu para onde vão as pessoas que morrem hoje com Jesus. Elas vão direto para o paraíso. Aquelas pessoas que morrem sem Jesus, elas descem para o Hades e vão aguardar o julgamento do grande trono branco. E também nós vimos todas as ressurreições, e a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. A ressurreição para a vida se divide em 4 partes, não é? Cristo, primeiro a ressuscitar dos mortos, depois a igreja por ocasião do arrebatamento, depois as 2 testemunhas ressuscitam na metade da tribulação, e por último a ressurreição para a vida. Os crentes da antiga aliança, juntamente com os mártires da tribulação, ressuscitam para a vida. Depois disso vai chegar-se o milênio, né? Cristo vai reinar na terra por 1000 anos, e depois desses 1000 anos, então, os outros mortos, então, eles vão reviver. Então, estamos aqui também com uma conferência aqui com algumas irmãs, que estão aqui acompanhando o estudo. Sejam muito bem-vindas. Pronto, louvado seja Deus. E a gente vai continuar falando hoje sobre ressurreição dos mortos, né? Perdão, sobre juízo eterno, que é também uma doutrina básica. Na aula passada, nós falamos sobre os julgamentos, iniciamos falando que é ordenado ao homem morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo, foi o que a gente tratou, não foi? E a gente viu que Cristo, ele seguiu também essa prerrogativa. Cristo desceu às partes mais baixas da terra, foi julgado no nosso lugar, ele foi para o lugar de tormento, cumprir a nossa sentença também. Ele não apenas substituiu a gente na cruz, mas também no Hades. Depois dele ter cumprido aquela sentença, ele ressuscitou, certo? E ele foi o primeiro então a ser julgado. E o julgamento a gente acha que é uma coisa ruim, lembra que nós tratamos aqui, mas o julgamento para quem é inocente é uma coisa boa. O julgamento é ruim para quem é culpado, mas Cristo não tinha culpa de nada. Cristo era inocente, e foi impossível para a morte detê-lo, não tinha poder para deter ele. Ele ressuscitou ao 3º dia. Então agora existe uma ordem também no julgamento. O próximo grupo a ser julgado vai ser a igreja, e nós falamos aqui na aula passada sobre o tribunal de Cristo. Nós vimos, não é, que Cristo disse em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Lá diz, não é? Quem não crê já está condenado. Então ele diz, Jesus disse que quem crê nele não é condenado, ou seja, significa que se alguém está em Cristo, essa pessoa não vai participar da condenação eterna, porque é impossível alguém pagar pelo mesmo crime 2 vezes. O fato é que Cristo já pagou a sentença, já pagou os nossos crimes, os nossos pecados na cruz, sim ou não? Sim. Então como que alguém pode pagar pelo mesmo crime 2 vezes? Existe algo, não é? Na teologia que nós ensinamos, quando a gente ensina, é a substituição. Cristo me substituiu na cruz. Ou seja, a cruz era para mim, era para você. Mas ele, inocente, sem pecado nenhum, me substituiu. Então ele passou a inocência dele para mim, eu morrer, tá certo? E levou o meu pecado. Observe que ele foi punido e só veio a morrer depois que ele carrega os nossos pecados verdadeiramente. A morte não teria poder para matá-lo, tá certo? Porque não tinha pecado nenhum,
Só quando ele carrega os nossos pecados, então ele enferma e morre. Interessante isso, né? Então ele levou o que eu tinha de pior e me deu o que ele tinha de melhor, a sua inocência. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Não é a metade deles, não é um terço deles, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O nome disso é justificação. A Bíblia fala que fomos justificados em Cristo. E justificado significa que a minha sentença ela foi anulada completamente, porque alguém tomou o meu lugar. Deus simplesmente não poderia dizer, estão todos perdoados. Isso seria contra a justiça, porque quem é devedor precisa pagar, tanto aqui no céu quanto na terra, né? Tanto na terra quanto no céu. Quem é devedor tem que pagar. Então o homem precisava realmente pagar, mas Cristo foi lá e pagou no nosso lugar. Paulo chega a dizer que por um homem bom alguém se anima a morrer, mas morrer por um pecador, quem é doido? Por alguém que não vale nada. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, entendo Cristo sendo feito pecador no nosso lugar. Que coisa interessante, não é? Então ele levou verdadeiramente os nossos pecados naquela cruz e por isso nos inocentou. Então o primeiro ponto que a gente observa é que a igreja hoje não carrega pecado porque Cristo já levou. Ora, se ele levou, por que a igreja pensa que é? Eu creio que é uma questão de crença, de acreditarmos que o nosso pecado já foi levado em Cristo. Não é? Nós também falamos muito aqui sobre a questão da prática do pecado, não é? Quem está em Cristo não consegue viver praticando o pecado. Isso é impossível. Alguém nascido de novo viver na prática do pecado sem arrependimento nenhum. É impossível isso acontecer. A Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Também João diz que quem crê em Cristo, né, não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, pecado na vida de alguém assim é um acidente de percurso. Não é algo que a pessoa faz cotidianamente. Estamos ainda passíveis a pecar, porque ainda estamos nesse corpo. Mas não é alegre para nós viver pecando. Não é nenhum tipo de alegria. E é importante a gente aqui separar quem frequenta a igreja de quem nasceu de novo. Porque frequentar a igreja, muita gente pode frequentar. Mas será que essas pessoas nasceram de novo? É verdade. Entende, irmãos? Então existe uma diferença entre quem nasceu de novo e quem não nasceu. Quem nasceu de novo não consegue viver na prática do pecado. Diante do que eu falei agora, a gente analisando o que Jesus falou lá, que João registrou que Jesus disse, não é? Quem crê em mim não é condenado, significa que quem crê em Jesus está absolvido, porque Cristo já pagou já apagou os meus pecados, não é? Ele já cumpriu a sentença no meu lugar e ninguém pode pagar pelo mesmo crime duas vezes. Se ele já pagou, então eu me sinto completamente... Nós somos livres para servi-lo. Nós somos livres para servi-lo. Coisa interessante pensarmos assim. Então o texto lá de João 3, ele diz que quem não crê também já está condenado. Então, para alguém ser salvo, é preciso acreditar que Jesus Cristo é o Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador e se apropriar da salvação que é gratuita. Você só precisa acreditar e abandonar a vida que você vive. Se você vive uma vida que não agrada a Deus, é importante você corrigir isso. Servir a Cristo significa também seguir o que Ele diz. Não é apenas a salvação, né? Vou receber a salvação e não tenho nenhum compromisso. Não, tem um comprometimento. Eu preciso abandonar as coisas velhas e viver então uma nova realidade com Ele. Uma nova vida com Ele. Então, a gente viu também sobre a questão do tribunal de Cristo, que não é um tribunal onde a nossa salvação está em jogo. Por que não é? Porque nós já temos visto aqui provado que Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados, sim ou não? Sim. Ele já pagou, certo? E como que a gente vai pagar duas vezes por uma mesma coisa? Ele já pagou, significa que eu sou inocentado. E essa palavra tribunal, ela é mal traduzida. Quando ela vem para o português, não é que ela seja mal traduzida, ela é mal compreendida. Porque a gente imagina um tribunal, um lugar onde você vai ser condenado. A gente só pensa em condenação em coisa ruim. Olha, você vai passar pelo tribunal.
Mas um tribunal justo, como será esse tribunal de Cristo, onde nós seremos julgados ali, analisados, certamente que não vai ser cometido nenhum tipo de injustiça. E a nossa garantia completa é que essa palavra tribunal, que é colocada no texto de 2 aos Coríntios, vamos abrir lá? 2 aos Coríntios 5:10, não é? A palavra tribunal aí. Quem achou pode ler para mim, por gentileza. 2 aos Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então ele fala que cada um de nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber daquilo que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal, não é? Essa palavra tribunal aí é a palavra grega bema, certo? E bema significa lugar de galardão ou plataforma elevada. É o pódio. É um lugar onde as pessoas serão recompensadas por aquilo que fizeram. Essa palavra aqui é tirada da ideia dos Jogos Olímpicos. Naquela época havia os jogos e as pessoas que corriam nos jogos, que ganhavam as provas, a maioria recebia ali isenção de impostos, né, ganhava lugar de destaque para assistir os jogos, soma em dinheiro, propriedades. Então eles eram recompensados por terem ganhado os jogos. Então bema era um lugar, uma plataforma onde eles subiam para serem recompensados. Então, o nosso julgamento não é para efeito de condenação, porque já temos visto que Cristo já pagou a nossa pena. Ok? Isso é um ponto. O segundo ponto é entendermos que se nós estamos no bema, no tribunal de Cristo, já estamos salvos. Por quê? O tribunal de Cristo, ele vai acontecer logo após o arrebatamento. Quando que vai acontecer o tribunal de Cristo? Esse tribunal aqui, o julgamento da igreja, ele acontece após o arrebatamento. Na verdade, em seguida, após o arrebatamento, nós já com os nossos corpos glorificados, nós então seremos julgados. Tudo bem, Zé Carlos? Tudo bem, meu irmão querido? Seja bem-vindo. Amém. Muito obrigado, meu irmão querido. Desculpa o atraso. Amém. Então nós participaremos aí do bema de Deus após o arrebatamento, do tribunal de Cristo. E se nós estamos no bema, já estamos salvos, sim ou não? Sim. Porque escapamos da tribulação. Senão Deus tinha falado assim: fica na tribulação. É ou não é? Se nós já estamos no bema, no tribunal de Cristo, significa que nós já estamos salvos, escapamos da tribulação. Só de chegar lá já é uma vitória, né? E ele ocorre logo após o arrebatamento, e ocorre no céu. Agora, lembra que eu falei que está ordenado aos homens morrerem uma única vez e depois disso segue-se o juízo? Obrigado, Zé Carlos. Segue-se o juízo. Então a gente observa que o homem vai morrer uma vez que ele ressuscita, imediatamente ele tem um julgamento. Por que que é importante ter corpo para o julgamento? O homem tem que prestar conta do que fez por meio do corpo. Porque quando pecou, euzinho, pecou espírito, alma e corpo, sim ou não? E o ser por inteiro, que o homem não é só corpo, também não é só alma, também não é só espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Segundo 1 Tessalonicenses 5:23. Lá diz que o homem é espírito, alma e corpo, né? O espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então, quando for comparecer para ser julgado, tem que ser julgado o ser da pessoa por inteiro. Os irmãos entendem isso? A pessoa por inteiro. Por isso a necessidade da ressurreição. Por isso, justos e injustos precisam ressuscitar para que eles possam comparecer diante do trono de Deus. Então, por isso a necessidade do corpo. Ora, quando a gente for arrebatado, receberemos um novo corpo. Um corpo de glória, temos estudado aqui, que será um corpo incorruptível, um corpo que não peca mais e também um corpo que não se decompõe, um corpo eterno, um corpo especial, um corpo com habilidades extraordinárias. E Jesus, com corpo de glória, sumia, aparecia, atravessava a parede, também se alimentava, ele comeu peixe. Né? Alguém pergunta, e na vida a gente vai ter acesso à comida? Com certeza. Jesus disse: não beberei do fruto da videira até beber de novo no reino com vocês. Então eu acredito que a gente vai se alimentar normal. Agora a gente não vai precisar daqueles nutrientes, porque um corpo que não se decompõe,
que não mais morre, não é? É um corpo que não necessita, né, ali daqueles nutrientes mais, mas se alimenta, sente o sabor normal, como Cristo sentiu quando estava com o corpo de glória. Então, nesse julgamento aqui, o tribunal de Cristo, a nossa salvação não está em jogo. Beleza, gente? Tá. E aí a gente começou também a discutir a questão da salvação mais a fundo. Lembra? Nós fomos para 1 Coríntios 3:11. Vamos abrir lá. Estou fazendo uma recapitulação rápida aqui. E a aula passada nós fizemos uma salada na aula, não foi? Na aula passada nós falamos sobre tanta coisa aqui, né? Olha, 1 Coríntios quanto? 3 e 11. 3 e 11. 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Quem achou pode ler, por favor? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que das trevas do fogo. Pronto, esse mesmo será o quê? Salvo, né? Salvo. Então aqui ele fala, não é, que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e seremos julgados por aquilo que fizemos por meio do corpo. É importante entendermos que quando a gente recebe a Jesus, a gente tem uma responsabilidade. Já não somos já seres que estão espiritualmente falando mortos, mas carregamos o Espírito Santo dentro de nós e temos que ter uma consciência de culto. Essa consciência de culto não deve existir apenas quando a gente estiver no culto público, levantando as nossas mãos para adorar. Muita gente acha que cultuar a Deus, eu vou para a igreja adorar. Não, a tua vida deve ser uma adoração. No sentido que você deve guardar os seus olhos, guardar os seus pés de pecar, guardar a sua mente e o seu coração. O culto a Deus, ele não começa quando a gente chega na casa de Deus, não. Ele já deve ter começado quando a gente levantou pela manhã. Glória! É ou não é? Esse é o nosso culto. Rapaz, Deus, eu vou viver hoje o dia para te glorificar. Se eu tiver a chance de falar do teu amor para alguém, eu vou falar. E o Senhor me dê graça e sabedoria para poder transmitir as tuas verdades. Eu também vou guardar os meus olhos, guardar meu coração, guardar os meus pés de pecar. Esse é o culto racional que Paulo fala em Romanos 12, quando fala de apresentar o corpo em sacrifício vivo. Sabe? Esse é o culto racional, ou seja, o culto que você faz a Deus. Porque você está deixando de fazer o que você quer para agradar a Deus. Deixando de pensar no que você quer pensar para agradar a Deus. Sabe? Isso é culto. A gente acha que o culto é só na hora. Então tem muita gente enganada no tocante como se deve adorar verdadeiramente a Deus. E Jesus nos dá uma palhinha lá na mulher junto ao poço, quando ele chegou ali conversando com aquela mulher, e aquela mulher samaritana, ela disse que tinha uma água para dar a ele falou, tem uma água melhor para te dar. Quando eu der dessa água, você nunca mais terá sede, vai se fazer dentro de você uma fonte de vida eterna, que vai jorrar para a eternidade. Ela falou, então eu quero dessa água. E Jesus, você quer mesmo dessa água? Ele falou, quero. Então vem, traga o seu marido aqui. Jesus fez uma pergunta que quem não está ligado, não é, pensa que foi uma pergunta qualquer. Mas a resposta daquela mulher mostra que Jesus tocou no ponto central do que ele queria. Aleluia! Para beber da água que eu tenho, você precisa renunciar a algumas coisas. Glória! Ele disse, ela falou assim, eu não tenho marido. Ela falou, né? E Jesus falou, disseste bem, eu não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. Palavra de conhecimento, dom da palavra de conhecimento e manifestação, né? Tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. Aí ela falou, eu vejo que tu és profeta. Olha que interessante, né? Eu vejo que tu és profeta. Aí ele foi, aonde a gente deve adorar? Ela fez uma pergunta, queridos irmãos, que para nós, eu vou sair um pouco da aula, tá certo? Vou deixar o Espírito seguir. Bom, aí ela fez uma pergunta que toda aquela região queria saber, porque nós sabemos que houve uma divisão entre samaritanos e judeus.
E os judeus não se davam com o samaritano por algumas questões. Sabemos que Salomão, ele colocou uma carga pesada de impostos sobre os filhos de Israel, e Roboão, seu filho, quando assumiu o reinado, resolveu dobrar a carga tributária. Ele, em vez de tomar conselho com os sábios, que disseram para ele, alivia o povo, ele tomou conselho com o pessoal que cresceu com ele, seus amigos de juventude, que não tinha nada na cabeça. Aí os caras falaram assim, arrocha mais, rapaz. Então, ele foi, arrochou mais, e o que aconteceu? Aconteceu que o reino foi dividido. Israel ficou com 10 tribos, e Judá ficou com 2. Efraim e Judá, reino do sul, e as outras 10 tribos ficou sendo Israel, reino do norte. Então, houve uma divisão das tribos. Os irmãos entendem isso de história? Amém. Pronto, qualquer hora dessa a gente pode falar só sobre isso. Dá uma volta grande, não é? Mas hoje houve a divisão do reino. Então, o que aconteceu? Houveram 2 tipos de cativeiro. O cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. O cativeiro assírio pegou as 10 tribos de Israel antes. Depois, ali por volta do século 5 a.C., pegou também a parte sul, que é Judá, sendo capital Jerusalém, a capital de Judá era Jerusalém, e também a tribo de Efraim. Então, essas 2 tribos também pegaram o cativeiro. Sendo que o reino assírio, o povo que foi dominado pelo reino assírio, cuja capital era Samaria, beleza? Cuja capital era Samaria, eles se misturaram com aquela raça. Isso. Então não eram judeus de raça, entende? Como é que é? 100% puro. 100% puro. Já o pessoal que foi para o cativeiro babilônico, eles permaneceram com a linhagem pura. Então, quando eles voltaram do cativeiro, tanto o reino do sul quanto do norte, eles então começaram a olhar um para o outro diferente. Você é misturado, você é mestiço, você não é judeu autêntico. E começou então essa rivalidade entre os samaritanos e judeus. Entenderam agora por que os judeus não se davam com os samaritanos? Amém. Foi rapidinho, né? Só para os irmãos entenderem. Então houve essa ruptura, então havia essa rivalidade. E então os samaritanos adoravam num lugar chamado Monte Gerizim. E os judeus adoravam em Jerusalém. Por isso que ela perguntou. Por isso que ela perguntou aonde que a gente deve adorar. Já que você é um profeta, que eu estou vendo que tu é, me responde, por favor, aonde que a gente deve adorar, qual é o certo a se fazer? E Jesus, então, ele dá uma resposta que norteia a nossa vida hoje. Ele diz assim, olha, nem lá e nem cá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais um templo, Glória. Eu sou o templo. Os irmãos entendem agora? Amém, amém. Então, ele tabernaculou-se, né? Então, ele veio habitar dentro de mim. Nós somos o templo, a presença de Deus. No Antigo Testamento habitava só no Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha contato com ela. Agora nós temos contato com a presença de Deus 24 horas. Estamos percebendo a presença dele aqui. Os irmãos entendem então como que mudou a forma de culto. Eu então cultuo a Deus apresentando esse tabernáculo, esse corpo, que é cheio de vontades, que é cheio de manias. Eu apresento ele em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o meu culto racional, eu cultuo a Deus assim. Quando eu digo não, eu me sinto bem. Quando eu digo não ao pecado, eu me sinto bem. Meu espírito se alegra, eu alegro a Deus. Entende, irmãos? Então também é uma espécie de culto quando eu faço isso. Tá certo? Quando a gente vai fechar agora o parêntese da aula e voltar para a aula... Então, quando a gente está vivendo a nossa vida terrena, a gente tem que frutificar para o reino. Esse tipo de fruto não é a quantidade de obra que você faz. Porque muita gente pensa, eu estou fazendo uma quantidade grande de obra. Não é a quantidade, é a qualidade do que se faz. Os irmãos entendem isso? E sucesso no reino de Deus é fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque se Deus te chamou para entregar folheto para alguém numa parada de ônibus, faça isso com alegria. Se Ele te chamou para cumprimentar alguém que chega na igreja e dizer seja bem-vindo, faça com alegria. Se é para lavar banheiro, já lavei muito banheiro na igreja. Se é para encerar o templo, já encerei muito tempo na igreja. Se é para visitar doente no hospital, já fiz isso muito, já preguei nos ônibus, já tive em tribo indígena, já fiz tudo isso. Mas se eu fiz tudo isso e não foi o que Deus me chamou para fazer, foi fracasso total. Porque eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Sucesso nesse reino é fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Então, Deus te chamou para pastorear, faça isso. Deus te chamou para ensinar, faça isso. O que Deus te chamou para fazer? Para interceder, não aparece. Interceder não aparece. É você levantar de madrugada, gastar horas intercedendo por uma igreja, por alguém ou por um ministério, não aparece.
mas redunda também em galardão. Amém. Entende? Então o sucesso desse reino é fazer o que ele chamou para fazer. E aqui ele coloca uma escala de metais e uma escala também de materiais. Ele coloca ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então tem uma escala de materiais aqui. Se você pegar, e tudo vai ser provado pelo fogo, porque o fogo vai provar a pureza da obra, do que você fez. Porque tem muita gente que trabalha para Deus com o objetivo de ser visto pelos homens. Então já recebeu seu galardão, que é o elogio humano. Muito bom, cara. Você já recebeu, né? O tapinha já recebeu. O aplauso dos homens já recebeu como galardão. Se você procura isso, já está recebendo o seu galardão. Naquele dia vai se desfazer. E você não vai receber nada, porque fez para si mesmo ou fez com o objetivo de aparecer. É importante alinharmos o coração nessa hora. Como a gente está trabalhando para Deus, o que a gente está fazendo e qual é a motivação que a gente está fazendo. E é aquilo que Deus nos chamou para fazer. É importante fazer essas perguntas, para que a gente não esteja fazendo o que Ele não chamou. E aí naquele dia vai ser provado pelo fogo, e o fogo fala de justamente tirar as impurezas, tirar aquilo que realmente não interessa. Porque quando você pega o ouro e refina ele, as impurezas sobem e só fica o que interessa. Então no final só vai ficar o que interessa. Se eu pegar um caminhão de madeira e jogar no fogo, não sobra nada. Se eu pegar um caminhão de palha e jogar no fogo, nada sobra. É ou não? Agora, se eu pegar o ouro e jogar no fogo, por menor que seja a quantidade, vai sobrar. Vai derreter e no final vai sobrar alguma coisa. Então ele está falando que a nossa obra vai ser provada naquele dia. E não tem a ver com quantidade, e sim com qualidade e com a intenção com que fazemos. Tá certo? Então vai haver essa prova. Agora, no finalzinho, no versículo 15, ele vai dizer: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele detrimento ou prejuízo, não é? Mas o tal será o quê? Salvo. Então, esse negócio de dizer que no tribunal de Cristo a nossa salvação está em jogo, caiu por terra mais uma vez. Porque diz que se você está no tribunal de Cristo, você já está salvo, as suas obras sendo provadas, elas vão se desfazer, e se ela se desfizer, você vai sofrer prejuízo, ou seja, vai deixar de ganhar. Mas você vai ser salvo. É o que a Bíblia está dizendo. Se você está no tribunal de Cristo, você já está salvo, já escapou da tribulação. Graças a Deus, já está no reino. Entende? Então essa é a concepção que nós temos desse texto aqui, que fala sobre o tribunal de Cristo. E nós discutimos aqui para falar sobre galardão. Lembra que nós falamos sobre galardão? E eu li alguns textos com vocês. Mas antes do senhor ler, deixa eu expor aqui esses dois últimos versículos. Sim. Que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós. Pronto. E é sagrado. Pronto. Deus o destruirá o santuário, né? Então, o que é o santuário de Deus hoje? Nós tratamos aqui já, ainda há pouco. O nosso corpo. Sim ou não? Não somos o templo? Certo. Se você vive uma vida de prática de pecado, juízo pode chegar para você e você morrer cedo. É de acordo com o que escolher. Você pode morrer cedo. É porque, assim, como eu tratei na semana passada, a morte prematura de um cristão, por si só já é ruim, gente. Já é julgamento, já está recebendo a punição. Então o cara que está vivendo na prática do pecado pode pegar uma doença, ele pode partir cedo e não cumprir a sua carreira. Para mim, já é justamente uma punição. O que a gente vê em Coríntios, lá no capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios 11, quando fala sobre a ceia, que alguns irmãos chegavam antes, tomavam antecipadamente a sua ceia, e quando os outros chegavam não tinha mais nada. Estavam ceando, enchendo a cara, bebendo, comendo, e sem discernir o porquê estavam fazendo aquilo. Não discernindo o corpo do Senhor. Paulo falou: por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Olha, fraco, doente e dorme. Ele estava falando, gente fraco na fé, gente doente, enfermo, de enfermidade, e pessoas que morriam cedo. Aí ele fala: quando somos corrigidos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, melhor uma morte horrível do que um horror eterno. É ou não é, gente?
É melhor você morrer de uma morte horrível do que um horror eterno. Então, existe juízo divino. A Bíblia fala que Deus se apresenta como juiz em várias ocasiões, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, e ele tem o direito de julgar. E o fato de alguém estar recebendo juízo não significa que Deus é ruim. Muito pelo contrário, o juízo mostra a sua integridade. Tu entende, cara? É integridade divina. Ele não pode simplesmente fazer vista grossa ou olhar e fingir que não está vendo. O juízo divino é bíblico, gente. Deus se apresenta como juiz em várias passagens das Escrituras. Na conversa que Abraão teve com ele, né, ele diz assim, ó, porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus é juiz e julga, gente. A gente não pode separar isso, entende? Então existe em Deus a capacidade de julgar. E quando a gente vê isso acontecendo, que a irmã falou aí, é justamente o julgamento divino sobre alguém que está destruindo o seu próprio corpo, vivendo na prática do pecado. Então vem juízo mesmo sobre a vida da pessoa, e a pessoa vai partir cedo, ou muitas vezes vai estar com uma enfermidade, trazendo peso para a vida dela, e não é vontade de Deus que ninguém vive enfermo. É vontade de Deus sim que a gente pratique a justiça, sem precisar ser coagido a isso. Entende, irmãos? Agora, juízo divino, ele existe em várias passagens. Não daria tempo de eu abrir aqui, porque não é o nosso assunto. Não é? Tem muitas passagens que Deus se manifesta como aquele que julga, como aquele grupo de pessoas que ele tirou de Canaã. Deus simplesmente mandou Josué destronar 30 reis. Agora, antes de fazer isso, ele conversa com Abraão no capítulo 15 e diz: eu estou esperando a medida de iniquidade daquele povo se encher. Porque Deus, como justo que é, tem uma medida e chega uma hora que ele tem que julgar, entende? Existe uma longanimidade, uma bondade, uma espera, a expectativa de que o homem se arrependa. Agora chega o momento em que ele tem que julgar aquela causa. Os irmãos entendem isso? Beleza? Deixa eu voltar aqui para a aula, porque senão eu vou sair, né? Bom, aí eu falei sobre os galardões, o que podem ser os galardões. E nós vimos a parábola das minas. Os irmãos se lembram da parábola das minas? Então o homem nobre partiu para uma terra distante e ali ele quis reinar sobre um povo. E os seus concidadãos disseram assim: não queremos que você reine sobre nós. E ele então chamou seus servos e falou: toma aqui 10 minas, e deu a quantidade de mina para cada um. E quando ele voltou, a gente sabe que esse homem nobre é Jesus. Isso está lá em Lucas 19:11. Depois, quem quiser ler, pode ler depois. O homem nobre da parábola é Jesus. Aqui, irmã, apagou aqui, ó. Então voltou de novo, a irmã entrou aí agora. Então, o homem da parábola, tudo bem, minha irmã? Paz do Senhor, seja bem-vinda. Estamos aqui no nosso estudo bíblico, seja muito bem-vinda. Tá certo? Então, Jesus é o nobre que partiu para uma terra distante, e ele, ao retornar, ele começou então a prestar conta com aquelas pessoas que ele entregou as minas. Uma parte, aquele cara que recebeu 5 minas multiplicou para 10, o que recebeu 2 para 5. Não, aqui é diferente. Existe a parábola das minas e a parábola dos talentos. São 2 parábolas diferentes. Elas têm um escopo diferente, sabe? Essa, por exemplo, as pessoas que multiplicaram, elas receberam recompensa por isso, lembra? E qual era a recompensa? Ser tu sobre 5 cidades, o outro ser tu sobre 10 cidades. Ou tem autoridade sobre 5 cidades, tem autoridade sobre 10 cidades. Então, eu começo a perceber que talvez os nossos galardões tenham a ver com cargos de autoridade no governo do Messias. Já que o Senhor Jesus, quando vier, ele vai governar a partir de Jerusalém, conforme os profetas falaram. Então Jesus, ele vai governar a partir de Jerusalém, e por ocasião da sua segunda vinda, nós receberemos os galardões que talvez sejam cargos de autoridade, tá certo? Aí o cara que pegou a mina e enterrou, guardou no lenço e enterrou, quando Jesus veio prestar conta com ele, Jesus chegou e disse assim: tirai a mina e dá o que tem 10. Aí alguém disse: Senhor, ele tem 10 minas. Aí Jesus pegou e disse: o que tem se lhe dará em abundância, o que não tem, até aquilo que tem lhe será o quê? Tirado. Dê a mina para ele. Agora, não aconteceu nada com essa pessoa. Agora, com aqueles concidadãos que disseram: não queremos que você reine sobre nós,
esses foram condenados. Então, com o cara que não multiplicou a mina, não aconteceu nada com ele. É o que a gente leu em 1 Coríntios 3, quando ali disse que se a obra de alguém se desfizer, ou seja, o cara não multiplicou o talento, o tal será salvo. Da mesma forma, ele foi salvo, mas ele não perdeu sua salvação, né? Os outros sim. Então, repete-se a mesma coisa, né? A mesma ideia de que no tribunal de Cristo a nossa salvação não está em jogo, mas que os nossos galardões têm a ver com cargos de autoridade no reino do Messias. E tem mais um versículo em Apocalipse que comprova que é justamente os nossos galardões têm a ver com cargos de autoridade no governo do Messias. Não sei como é que a minha irmã aí pode me fazer pergunta, tá certo? Como é o seu nome? Senhor, meu nome é Anaíse. Anaíse. Eu tô trabalhando em casa, fazendo algumas coisas, mas eu queria ter uma delícia, eu queria muito fazer parte, né, do estudo, porque a irmã Benita, não sei se ela também está aí, que eu Tá aqui. muito bem do estudo. Tá aqui. Ela disse que gostou muito e sugeriu, e eu estava com muita vontade de participar, mas eu tô ouvindo, digo que eu tenho silencioso para mim não atrapalhar, porque eu tô com a máquina ligada, mas eu tô ouvindo sim. Amém. Viu? E qualquer dúvida eu pergunto. Pronto, pode fazer as perguntas. A gente vai ver aqui Apocalipse 2:26 e vai falar justamente que os galardões têm a ver com cargos de autoridade. Abriram aí? Apocalipse 2:26. Pode ler? Pode ler. 2:26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Pronto. Poder aí, autoridade é a mesma palavra. A palavra grega é exousia. Significa poder delegado, ou poder conferido, não é? Isso. A alguém. Então está dizendo que aqui vencer vai receber autoridade ou poder sobre as nações. Então, eu tenho 2 versículos que mostram que o galardão tem a ver com cargos de autoridade do governo do Messias. Logo 2 para comprovar isso, não é? Amém. Então, de repente, isso seja o nosso galardão, tem uma grande possibilidade. Então, a gente viu que no julgamento da igreja a nossa salvação não está em jogo, porque Cristo já foi condenado no nosso lugar. E se nós estamos no bema de Deus, já fomos salvos da tribulação e vamos então ali apenas para receber o nosso galardão. Agora, depois que o arrebatamento acontecer, tá certo? A gente vai estar no céu durante 7 anos e depois dos 7 anos a gente retorna com Jesus. A gente volta juntamente com ele. Você pode ver isso acontecendo em Judas, versículo 14, que diz: e veja o Senhor com milhares dos seus santos, né? Isso. Lá diz que a visão, né? O próprio Enoque teve a visão de Jesus voltando com os santos. Então, voltando justamente com a gente. Quando a gente vai para Apocalipse 19, um texto que nós estudamos aqui há um tempo atrás, a noiva se prepara para descer com Jesus, no versículo 7 e no versículo 8, e no versículo 14 ela volta com Jesus. Então, assim, a igreja volta com Jesus, casada já, como esposa dessa vez, e as pessoas que sobreviveram à tribulação são essas pessoas que se converterem, né? Se converterem, elas entram para o reino, e essas são os convidados para as bodas, que é a festa de casamento. Beleza, gente? Então é interessante, a gente já tratou disso aqui também, e a gente agora vai falar sobre o julgamento, então, dos mártires, das pessoas que morreram durante a tribulação, e também dos crentes da antiga aliança. Ok? Essas pessoas precisam ressuscitar e serem julgadas. Como será o julgamento deles? Lembra que a gente falou sobre todas as ressurreições? Aqui? Isso. Pronto. Essas pessoas vão ressuscitar agora. Essa aula tem lá no meu canal. Inclusive está no formato aqui da aula mesmo, né? Só editei e botei lá do mesmo jeito. Ficou bom, viu? Aquela aula ali, muito esclarecedora. Vamos aqui abrir em Mateus 19, 28. Eu quero mostrar para vocês o julgamento, né, dos crentes da antiga aliança. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo a vós, em que me seguistes, quando na
regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Na sua Bíblia está regeneração? É. Então, a regeneração aí é uma palavra, José Carlos, que tem a ver com a restauração da ordem na terra. Ó, então, quando Jesus voltar e restaurar a ordem, ou seja, destruir o anticristo e seu exército, depois que ele prender Satanás, o que vai acontecer? Essas pessoas aqui, que são os santos da antiga aliança, eles vão ressuscitar e serem julgados. Quem vai julgar eles aqui que ele está falando? Os discípulos. Porque os discípulos se transformaram em igreja por crerem em Jesus, não é isso? Lembra dos 3 povos, não é? Eles creram em Jesus, se transformaram em igreja, já receberam também o seu julgamento para estar em condição de julgar. Perfeito ou não, varão? Porque como que eles poderiam julgar as 12 tribos de Israel se eles já não tivessem passado pelo julgamento anteriormente? Perfeitamente. Não está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso vem um juízo? Obviamente que os crentes da antiga aliança, os crentes, né, os apóstolos, os discípulos, todos os crentes, servos de Deus que morreram, eles ressuscitam com seus corpos de glória e passam pelo julgamento no tribunal de Cristo durante o período da tribulação. Enquanto a tribulação está rolando na terra, nós estamos no céu, ali passando por esse julgamento, onde o nosso Cristo estará distribuindo os galardões. Quando voltarmos, observe que vai ser postos 12 tronos, e esses discípulos, igreja, já foram julgados, já estão em condições de julgar agora, porque já foram julgados, eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Com isso eu mato completamente aquela ideia que a ressurreição acontece tudo de uma vez e que o julgamento ocorre tudo de uma vez na cabeça de alguns. Está vendo que não é? São momentos diferentes. Para eles estarem julgando aqui, é bem provável que eles já tenham sido julgados antes. E eles foram julgados durante o arrebatamento do tribunal de Cristo, os 7 anos antes. Amém? Porque isso aqui é quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Então, os crentes da antiga aliança ressuscitam e vão receber seus galardões. Eu queria ler com os irmãos Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2. A gente vai estudar o livro de Daniel, de repente, na próxima aula, hein? Que coisa fantástica, não é? A gente vai ver aqui que é um livro muito bacana, e muita coisa boa para a gente ver lá. Daniel 12, 1 e 2. Quem achou pode ler para mim, por favor? Amém. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Observe que ele está falando dentro de um contexto de tribulação aqui. Ele está falando que Miguel se levantará, haverá um tempo de tribulação. Ele está falando desse período da tribulação. E nós vemos que essa ressurreição aqui, ela vai acontecer depois da tribulação. Ou seja, passar esse período de tribulação, quando Cristo voltar na sua segunda vinda, é a hora dos crentes da antiga aliança ressuscitarem, vão receber corpos de glória também, assim como a igreja, tá certo? Para que eles recebam então os seus galardões. E a gente vai ver isso no versículo 13 desse mesmo capítulo, diz assim: tu porém vai-te, falando para Daniel, né? Até que chegue o fim, pois descansarás, ele diz, e ganharás o teu quinhão, ou o teu galardão no final dos dias, ó. Observe então que é prometido para Daniel, um crente da antiga aliança, que ele receberia galardão. Nós vimos anteriormente que após a tribulação vai haver ressurreição, e pela Bíblia, de uma forma geral, a gente vê que após a ressurreição, então, segue-se então o julgamento. Agora, a gente vai ver o julgamento das pessoas que morreram martirizadas na tribulação. Porque vai haver pessoas aqui durante a tribulação sendo perseguidas pelo anticristo. Essas pessoas serão decapitadas. Na aula passada, no final da aula passada, né?
tivemos aqui um panorama geral de onde poderia vir o anticristo. Foi bom, né? Foi bom. Aquela conversa nossa aqui no final. E a gente saiu daqui já eram 11 horas, né? Foi bem interessante. Depois que a aula acabou, a gente falou sobre a origem do anticristo, de onde ele poderia vir. E a gente vê que existe uma religião que mata por decapitação, né? Até hoje, a gente vê que o islamismo é uma religião que mata por decapitação. E quando a gente vai a gente está no século 21. E o islamismo mata por decapitação desde o século 7. Olha só, e a gente tem arma, tem injeção letal, eles poderiam matar de qualquer maneira, né? Mas eles matam por decapitação. Foi um jeito que eles tiveram de matar os infiéis, que eles chamaram, desde a época que Maomé, lá na cidade de Medina, né, ele começou a pregar essa doutrina, o islamismo, né? Então, eu tenho até um vídeo lá aqui no meu canal, aí se você estiver assistindo o canal, o Anticristo Islâmico, a gente tem uma série de vídeos, tem também sobre 666, é uma série, eu gravei ao vivo, eu estou até para fazer uma outra melhor, né? Mais rebuscado, mas é muito interessante o conteúdo dela, quem quiser assistir aí, está disponível no canal para assistir. Mas a gente vê que muita gente vai morrer decapitado, essas pessoas são os mártires da tribulação, e que Jesus vai ressuscitá-las após a sua segunda vinda. Tá certo, gente? Logo, quando ele chegar, ele ressuscita. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20. Vamos abrir lá? Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 6, vai mostrar a ressurreição dos mártires da tribulação. 4 e 20, Apocalipse 20, versículos 4 e 6. Para matar alguém decapitado tem que ter muita coragem, meu irmão. É ou não é? É verdade. E muito sangue frio, não é? Tem que aproximar, ver os olhos, ver a cara da pessoa. E decapitado. Por isso que ele bota muitas vezes Capuz. É a única religião que mata por decapitação. Se encaixa certinho, né? Amém. Vamos ler. 4, né? 24 até o 6, né? 20, do 4 ao 6. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Tá vendo aqui? Foi dado o poder de julgar, tá vendo? Então, são representantes da igreja que estarão trabalhando com Cristo também nesse julgamento. Glória. Que coisa boa, né? Então, para isso acontecer, já tem que ter sido julgado. É ou não é? Glória. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em sua testa, nem em sua mão, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos. Então a gente vê aqui duas coisas. A primeira, que essas pessoas ressuscitam com corpos de glória, são os mártires da tribulação, ressuscitam juntamente com os crentes da antiga aliança. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Ressuscitam e são julgados, tá certo? Recebem o seu julgamento. Desculpa, irmão, eu não entendo esses tempos. Os 7 anos é o quê e esses 1000 anos é o quê? Pronto. Temos que entender que existem 1000 anos que a gente chama de milênio, certo? Quando Cristo volta, logo após a tribulação, quando ele vier, ele estabelece o milênio. Sim. O milênio é o quê? O reinado de Cristo na terra por 1000 anos. Como disse aqui, reinarão com Cristo por 1000 anos. Se a irmã tivesse vindo nas Ele está esperando, depois desses 1000 anos, para ser julgado. Os outros ímpios, sim. Estão tudo no Hades, lembra que nós tratamos aqui, aguardando para ressuscitar nesse julgamento que nós conhecemos como julgamento do grande trono branco. Sim. Então, Cristo reina por 1000 anos. É muito importante notarmos que a igreja não prega sobre o reinado de Cristo. Na terra, não. Eu nunca sabia. A igreja não prega, não ensina sobre isso, porque nós só focamos na primeira fase do ministério de Jesus. O ministério de Jesus não só tem uma fase. Então, assim, vai ter a tribulação 7 anos, nós estaremos com Cristo. Com Cristo. Aí Cristo volta para a terra para reinar 1000 anos. 1000 anos, a gente volta com ele, tá vendo? A gente vai ter que estar para sempre com o Senhor. E haverá depois esse julgamento de quem está no Hades, os ímpios de todas as épocas. Eles só vão ressuscitar e serem julgados no final. Muito bem, isso mesmo. Sim, obrigada. Entende?
Desculpa te interromper. Nada, faz parte. Boa pergunta. Tem que compreender, né? A gente tem que compreender, porque são muitos acontecimentos. Eu nunca sabia na vida que tinha É. 7 anos que... Né? Porque a igreja não prega, como eu falei, sobre o reinado de Cristo. Não prega, não ensina. Isso é uma expectativa que Israel tem, a igreja não tem. A igreja ensina que a gente vai viver para sempre no céu. Mas essa não é toda a verdade. Agora, a tribulação São só 7 anos. 3 anos e meio, né? A tribulação são 2 tempos de 3 anos e meio. 2 tempos. 3 anos e meio mais 3 anos e meio, são 7. Quando terminar a tribulação, Cristo volta e a gente volta com ele. Por que ele tem que voltar? Porque existem promessas que foram feitas aos pais. Os antigos. Deus não falou para Abraão, cara, olha só, eu vou dar para você essa terra e para a sua descendência. Isso. Agora, Abraão não tomou posse daquela terra nunca. Ele morreu sem tomar posse. Quando que ele vai tomar posse? Quando ele ressuscitar dos mortos. Jesus não falou, muitos se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Ele não falou, isso vai se cumprir quando? Quando ele ressuscitar e tomar posse da terra que Deus havia prometido a ele. Senão cai todas as promessas. Deus falou que iria suscitar um governante que reinaria para sempre sobre o trono de Davi. O trono de Davi não é no céu. Precisa ser na terra. Então Cristo precisa governar a partir de Jerusalém. O problema nosso é que a gente se agarrou no Novo Testamento e a gente se esqueceu do Antigo. Isso. Agora a gente não pode pegar aquele monte de profeta bom, que os profetas do Antigo Testamento são muito precisos. Os profetas precisos, não que os do Novo não seja, né? Mas tem muito mais profeta no Antigo Testamento do que no Novo. Isso. A gente olhando da perspectiva do que foi registrado, Pastor, diga. Os profetas maiores, né? Tem os profetas maiores e os menores. Os menores são 12 e os maiores são 4. Não são maiores ou menores por causa de tamanho e estatura, mas porque quantidade de coisa escrita. Não é? Por isso que são maiores e menores, né? Então, quando a gente vai olhar, diga. A dificuldade dela, desculpa, pastor, é porque ela não pegou a primeira aula sobre o estudo de Deus. Sim, as dispensações. Inocência e consciência, né? Governo dos patriarcas. Ela ficou. Mas Aí está tendo dificuldade por causa daquela aula. É o plano de Deus ao longo das eras. A irmã pode ir lá no meu canal, que eu tenho uma série de 5 vídeos onde vai mostrar esse plano de Deus ao longo das eras. Então Deus ele prometeu enviar um governante. Cristo é esse governante. Agora ele foi impedido de reinar. Por que ele foi impedido de reinar? Ele apresentou o reino aos judeus e eles disseram, eu pensava que o Messias era outra pessoa. Eles ficaram aguardando o Messias chegar para reinar, né? Quando Jesus apareceu era muito simples. A sua pregação era simples. O seu jeito de ser era simples, agora porém poderoso. Na sua simplicidade. Na sua simplicidade. Os milagres comprovavam que Jesus era o Cristo. Porque Isaías disse que ele iria dar vista aos cegos, que ele iria curar as pessoas, não é? Libertar os algemados. Havia promessa de que o Cristo, quando viesse, ele iria operar sinais. Agora Jesus veio, os judeus não reconheceram que era Cristo e Deus não insistiu. Deus não insistiu. Deus chegou e disse assim, cara, vocês não querem não? Beleza. Um dia vocês vão me querer. E foi para o céu. Se você ler Oséias, capítulo 5 e 6, vamos dar uma pausa para ir para lá? Isso, vamos lá. Vamos para lá, por favor. Vamos deixar seguir a aula, tá certo? Vamos para Oséias, capítulo 5. Vamos sair aqui um pouco da aula, irmã, beleza? Vamos abrir aqui um parêntese, mas vamos continuar estudando. Nós vamos para o livro de Oséias agora. Oséias, capítulo 5. Tá certo? Oséias 5. Tá, não tá? Oséias 5. Então, se a irmã quiser acompanhar daí, Oséias, capítulo 5. Daniel. A irmã vai entender agora. Tudo muito bem direitinho. Oséias 5. Depois de Daniel, irmão. Oséias 5, versículo... um profeta que as pessoas não lê todo dia isso aqui. Olha, se leu esse ano, glória a Deus. Ou não é? É um profeta esquecido. Olha o que ele vai dizer. Como que você vai entender o plano de Deus se você não lê esses caras aqui? Zé Carlos não entende nunca. O cara não vai entender nunca. Se não lê os profetas do Antigo Testamento, agora, é preciso ter alguém para explicar. Tu está entendendo? Porque são um tipo de linguagem que as pessoas não estão acostumadas, não sabem em que momento isso vai acontecer. Então, assim, a gente está estudando aqui, de vez em quando a gente vai abrir esse leque para a gente ir para o Antigo. Vamos ler aqui o versículo 14.
Porque para Efraim serei como um Leão. e como leãozinho para a casa de Judá. Judá. Quando falei Efraim e Judá, está falando todo Israel. Lembra da divisão das tribos que eu falei ainda há pouco? Quando falei Efraim e Judá, está falando de todo Israel, beleza? Aí ele fala, e eu mesmo os despedaçarei, ir-me-ei, Embora. arrebatá-lo-ei, e não haverá quem? Livre. Então ele fala sobre despedaçar, arrebatar e ir embora. Olha só, o que ele fez com a religião judaica? Ele ofereceu o reino para eles, eles não quiseram, Isso. certo? Então eles foram cortados. Exercício para casa, para vocês depois. Quero que vocês leiam Romanos 11. Tá certo? Leiam Romanos 11 e preste atenção no que Paulo fala. Paulo fala que existem os ramos naturais, que são os judeus. Quem já leu isso? Na Bíblia. Os ramos naturais são os judeus. E nós que éramos oliveira brava, ou seja, os gentios, Os zambujeiros. os zambujeiros, né? Oliveira brava, Aquele a gente foi enxertado na oliveira verdadeira, glória. que é Cristo, tá Isso. certo? Nós não tínhamos direito à salvação. A salvação primeiro era para eles. Lembra? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Agora, Glória. primeiro do judeu ele fala, depois do grego, ou depois dos gentios. Então os judeus sempre tiveram prioridade, porque foi eles foram o único povo da terra que buscou a Deus, gente. Foi o único povo da terra que Deus fez aliança, que resolveu fazer aliança com Deus. Eles tinham regras, seguiam a Deus, seguiam as leis de Deus, eles tinham um templo para adorar. Era o único povo, como nação, que eu estou falando nação, né, que adorava a Deus. A gente via pessoas de outras nações vir também adorar. Mas o povo judeu, como nação, era a única nação na terra que era diferente. Eles tinham um código de ética, um código de lei, leis sanitárias, leis de saúde, leis cerimoniais, leis civis, um tipo de código para agradar a Deus. Foi a única nação assim. Para esse povo, Deus fez promessas. Glória. Deus disse, olha, eu vou dar a vocês uma terra, vocês vão viver em paz, vou dar a vocês um rei, um governante, ele nunca vai morrer. Para isso tem que ser eterno, como Cristo é. Que cumpre essa Foi Jesus, o governante, porque é o único que tem um corpo de glória e pode viver eternamente. Eles não quiseram, já. Tá vendo? Então, assim, eu darei a vocês tudo isso, só que quando Cristo apareceu, eles não quiseram. Eles não eram os ramos naturais? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E eles então foram cortados. É o que Paulo fala, os ramos naturais, em Romanos 11, ele diz, foram cortados. E nós que éramos oliveira brava, gentios, não tínhamos aliança com Deus, estávamos estranhos à aliança, a gente resolveu aceitar. Então, quando a gente aceitou, nos tornamos igreja. E Glória. nos tornamos participantes da seiva que corre no tronco. Olha só. E os que eram naturais foram o quê? Cortado. Cortados. Então, os judeus estão há 2000 anos sem salvação. Isso é sério, gente. É muito sério. Quando Moisés falou assim, Deus levantará um profeta semelhante a mim. Quando ele suscitar esse profeta, a ele ouvir. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do povo. Ó. Foi forte o que ele falou. Então significava que Deus estava agora fazendo uma nova aliança. A antiga já não valia mais. O que está vigorando é a nova. Embora os judeus estejam buscando agradar a Deus daquele jeito, mas isso não traz salvação, porque a salvação é pela fé em Jesus. Amém. Eles rejeitaram o pacto que Deus ofereceu através de Cristo. Agora rejeitaram pela dureza do coração, né? A gente vai falar sobre isso quando a gente estudar o Evangelho de Mateus, beleza? Quando a gente estudar o Evangelho de Mateus, a gente vai falar sobre isso. Vocês vão entender isso perfeitamente, que eu estou tentando trazer. Então, quando ele fala aqui, despedaçarei, está falando desse momento em que a nação foi cortada. Agora, ele fala, ir-me-ei embora. Olha só como é que é específico, né? Quer dizer, eu vou cortar vocês e ir-me-ei Embora. Cristo faz quanto tempo que se foi? 2000 anos. Vamos continuar lendo, que vai fazer sentido? Vamos lá, ele fala, arrebatá-los-ei e não haverá quem livre. Depois ele fala, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam Culpados. culpados. Busquem a minha face
estando eles o quê? Angustiados. Cedo, E buscarão. dizendo, vinde e tornemos para o... Senhor, Porque ele nos despedaçou e nos sarará. fez a ferida aí. Ligará. Que foi. Você está vendo? É por isso que Paulo fala lá em Romanos 11, no final, ele fala que se Deus teve poder para cortar os ramos naturais e enxertar a gente que não era ramo natural, ele não tem poder para enxertar os próprios ramos naturais novamente? Paulo pergunta, né? Aí ele fala assim, de Sião virá o libertador, então todo Israel será salvo. Paulo está profetizando, ele está fazendo uma síntese do que os profetas falaram. Então Jesus ofereceu o reino aos judeus, eles disseram, não queremos que você reine sobre nós. Ele foi para o seu lugar, os judeus foram cortados e a salvação foi aberta para todo mundo. Ok? Agora, no final da tribulação, quando eles estiverem apertados pelo anticristo, vai cair a ficha, eles vão dizer, nós matamos foi o Messias, há 2000 anos atrás aí. Eles vão se arrepender do menor ao maior, como está lá em Zacarias 14. Então eles vão se arrepender e após isso acontecer, então eles serão enxertados novamente. A nação de Israel volta a ter aliança com Deus de novo, porque a aliança que eles rejeitaram através de Cristo é essa aliança que eles precisam entrar, porque eles até hoje não entraram nessa aliança. Imagina aí, eles fizeram várias, era o povo da aliança, mas eles não fizeram a principal. Que coisa, né, cara? Agora, olha só o que Jesus vai dizer. Agora, o que Jesus vai dizer não, né? O que o Osés vai dizer, o profeta. Ele vai dizer, depois de 2 dias nos Dará a vida. e ao terceiro dia nos Levantará e viveremos diante Dele. dele. depois de 2 dias, como é que tá aí? Nos o quê? Nos dará Vida. a vida ou nos revigorará. Um dia para o Senhor são quanto tempo? 1000 anos. E 1000 anos, Um dia. 2 dias aqui dá quantos anos? 2000 anos. 2000 anos. Aí ele fala sobre o terceiro ano, É. o milênio. No terceiro ano, ou no terceiro dia, viveremos diante dele. Ou seja, no milênio, a nação toda viverá diante do Senhor restaurada. Tá vendo aí o milênio? Dentro desse texto? Oh, Deus tremendo. Então, assim, é muito fantástico a gente estudar essas coisas. Eu saí completamente da aula, não é? Eu vou ter que voltar para lá de novo, mas eu acredito que trouxe muita luz, não é? Sim. Essa saída providencial, para mostrar que os judeus, eles viviam isso aqui e aguardavam o reino. A gente não espera o reino. Ninguém prega sobre o reino. É verdade. Quem é que prega sobre o reino aí? Ninguém prega, mas é bíblico pregar sobre o reino. Porque vai acontecer. Aí as pessoas não têm a expectativa de uma vida melhor. Porque Deus vai restaurar o planeta, restaurar todas as coisas. Eu creio, sabe, pastor? Isso é uma opinião minha. E é por isso que as igrejas vivem esse samba de crioulo doido. Porque não tem essas referências. Não tem. Está entendendo? Não tem essas referências. Porque eu não posso teleguiar um carro aí, sair por aí daqui para São Paulo, se eu não tiver uma base, ou científica, ou motorista lá dentro, naturalmente falando, está entendendo? Sim. Então é isso que esses caras não percebiam, né? Infelizmente. Infelizmente não existe uma percepção completa da Bíblia. E a- Se estuda a Bíblia dentro de um seminário teológico, e a maioria não entendeu isso aqui. Cara, precisa entender isso aqui. Isso é o básico. Se você não ler a Bíblia sob uma ótica judaica, principalmente o Apocalipse, por isso que a maioria não entende não, fica perdido dentro do Apocalipse. Eu não encontrei ninguém que me explicasse o livro até agora. Ninguém sentou comigo para me explicar. Eu já olhei muitos comentaristas, já tem alguns anos que eu tenho me debruçado sobre o livro, eu não encontrei ninguém. Não conseguem explicar, porque não conseguem entender sob uma ótica judaica. Você só vai entender o Apocalipse se você tiver essa ótica aqui, de reino. Porque o que nós vemos no Apocalipse é a descrição de tudo isso aqui que a gente está falando de forma esmiuçada. Quando a gente for falar sobre o livro de Daniel, vai ficar mais claro para vocês. Que o que Daniel profetizou se cumpre no livro, do capítulo 6 ao 18. Então as pessoas ficam perdidas realmente, né? Por falta justamente de ensino. Mas nós estamos aqui para tentar, de alguma forma, atenuar, não é? Amém. Esse problema. Glória a Deus. Deus nos ungiu para isso e nós estamos aqui para cumprir essa nossa missão, que é mostrar a Bíblia como um todo, não é apenas uma parte. Não é tão simples você chegar e dizer, não, Deus acabou com Israel, a igreja substituía Israel no plano profético. Nunca!
Eles são escolhidos. Eles são escolhidos. Deus tem um plano com eles e volta a tratar com eles quando a igreja sai. Tanto é que para voltar a tratar com eles, para Deus meter a mão na massa, a igreja tem que sair. Porque nunca Israel e a igreja ficaram dentro do mesmo plano profético. Tu entende? Quando o reino foi oferecido para eles, a igreja não existia. Quando eles rejeitaram o reino, entrou a igreja. Israel foi cortado. Israel foi cortado. Israel foi cortado. Não é assim? Israel foi cortado. Quando a igreja sair, aí agora Israel volta a tratar com Israel de novo. Entende? Porque Deus precisa cumprir o que disse. Viu quentinho agora do céu, não foi? Minha irmã, isso aí vem quentinho no céu. Nunca dentro do mesmo plano profético. Então, por isso que a igreja não passa pela tribulação. É inconcebível. A tribulação não é destinada para nós. Oh, glória. A gente não tem nada a ver com isso, porque a gente creu, gente. Por favor. A igreja são os gentios, né? Os gentios que se converteram. Os gentios que se converteram. E aí o Senhor manda que, se nós quisermos ser abençoados, ore por eles. Então, Deus nunca esquece eles. Nunca esquece, não. Deus tem um plano com eles. Os dois olados, né? Os olados, né? Falando mesmo no matando Jesus, mas o Senhor é um amor muito grande. Deus tem um plano completo com eles. Então nós vimos aqui o julgamento de Cristo, né? Da igreja, dos crentes da antiga aliança e dos mártires da tribulação, beleza? Ressuscitam, recebem seus corpos de glória. Vamos contar aqui quem está com o corpo de glória, então? Vamos contar? Então, Cristo está com o corpo de glória, a igreja está com o corpo de glória, após a segunda vinda, não é? Os crentes da antiga aliança ressuscitam com o corpo de glória, os mártires da tribulação ressuscitam também com o corpo de glória. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então esse grupo de 4 aí estão todos com o corpo de glória. Agora, quando Jesus voltar, que ele chegar aqui na terra que pisou, vai destruir o anticristo, o seu exército, e vai reunir os escolhidos. E aí tem muita gente que pensa que é a igreja, né? Não, a igreja está voltando com o corpo de glória, já foi escolhida. Já está voltando com ele com o corpo de glória. Ele vai reunir os escolhidos. E quem são esses escolhidos? São as pessoas que sobreviveram à tribulação e que o aceitaram. E nós estamos na glória. Nós já estamos voltando com ele com o corpo de glória para resolver a questão. Porque afinal de contas a terra vai estar uma bagunça, sim ou não? Tem gente que pensa que Deus ele não é ecologicamente correto. Cara, Deus vai pegar e deixar a terra toda destruída para Satanás cuidar e vai ficar com a igreja para sempre no céu e todo mundo santo, santo, santo. Olha a cabeça dos caras. Isso não está profetizado não, gente. A gente vai para o céu, é só 7 anos, a gente volta com Jesus. Tá certo? Ele precisa resolver a terra vai ficar toda destruída. Olha a cabeça dos caras. Não, Deus abandonou a terra, a gente vai viver para sempre no céu. Isso nunca foi plano de Deus. Se Deus quisesse que a gente fosse viver para sempre no céu, teria nos criado lá. E qual é o propósito de ser matéria? Voltar a ter o corpo de novo, você vai viver para sempre no céu. Tu não está vendo que não encaixa, rapaz? Eu tenho que pegar. Desculpa, falava com a gente. Esse não é um Deus, esse não é um Deus. Um Deus ordeiro, um Deus que tem plano. Mas não. Eu ficava sem. Sem entender. Deus vai abandonar tudo assim, a natureza, tudo que foi ele que criou. Ficou ele que criou, vai restaurar, tem um plano de restauração. Os profetas falaram sobre restauração. Então observe que a gente vai estudar sobre o milênio, a última coisa, o último assunto nosso. A gente vai sentar e vamos estudar como é que é a vida no milênio, nesses 1000 anos de governo de Cristo. Agora, Deus é um Deus ordeiro, ele vai botar o plano dele para acontecer, já está em andamento. E ele já antecipou como vai ser. É que as pessoas têm preguiça de estudar. Já antecipou, é só pegar e ler. Está tudo aqui, ó. É mais atual que o jornal que vai sair daqui a 10 anos. A Bíblia é muito mais atual do que isso. Está tudo aqui, gente. Vai acontecer do jeito que está aqui. Não tem para onde correr. Vai acontecer do jeito que ele diz na palavra dele. Então, quando ele chegar aqui, vai reunir os escolhidos, que são as pessoas que sobreviveram à tribulação. E agora, eles não estarão com corpo de glória, beleza, gente? Quem sobreviveu à tribulação, entra para o reino com corpo comum. Então é bom. Tá certo, gente? Na primeira. Tá certo? Então entra para o reino com o corpo comum. Essas pessoas vão se casar, vão se dar em casamento, essas que sobreviveram à tribulação durante o reinado de Cristo na terra por 1000 anos. Agora, quem é justo, claro, né? Porque Cristo, quando voltar, ele vai separar, vai julgar as pessoas que sobreviveram à tribulação. Por isso os anjos vão juntar tudinho. Vamos ver como é que vai ser esse ajuntamento?
Vamos abrir em Mateus? Ai, Jesus, abre minha mente. É muito assunto, minha irmã, por uma noite só, né? É. É muito assunto por uma noite só. Eu tenho Mateus. certeza. Eu estou aprendendo aqui esses dias que eu queria aprender na minha vida toda, que eu não via fundamento de ir para a igreja, não. Ô, Glória! Ó, a nossa irmã aqui está dizendo que ela não via razão de ser crente, né, de fundamento, agora que ela está entendendo o fundamento das coisas. Que coisa interessante, como é que o ensino é libertador, né, cara? E é esclarecedor, né, irmã? Tá vendo sentido agora em ser cristão, tá encaixando, né? Deus vai fazer uma coisa sem encaixar, tem que encaixar. Então, olha, já valeu a pena o seu sacrifício. Já valeu a pena, minha irmã. Já valeu a pena. Você está fazendo discípulo. Mateus, o quê, pastor? Mateus 24, 29. Liberta e santifica, né? Aí o que o Senhor está fazendo é grandioso. Tá só começando, né, ô Zé Carlos? A Jonas também veio hoje, não foi tal. Realmente eu estou andando com temor, irmão. Passei por outra situação daquela. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa palavra. Tá bom. Tá vendo? Então, após a tribulação, naqueles dias, o sol não escurecerá, a lua não dará a sua luz, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele virá e todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão. Olha, quem está se lamentando é porque está completamente errado, não é não, cara? As pessoas vão se lamentar. Os judeus vão se lamentar de não ter crido nele antes. Quem tiver aqui vivo, que sobreviveu à tribulação, que resolveu botar a marca da besta, vai se lamentar, porque na verdade botar a marca da besta é uma escolha. Você está escolhendo seguir o anticristo, cara. Quando você bota a marca, você já está escolhendo para que lado você vai estar. Pro lado do fogo. Tu já pensou? Então, quem sobreviver à tribulação, que serão pouquíssimos, tá certo? A terra vai estar bem reduzida, a sua quantidade de habitantes, né? Quem sobreviver à tribulação, ele diz que os anjos vão recolher. E o que vai acontecer depois que ele recolher todo mundo? Ele vai separar, como separa o bode das ovelhas. É aqui que entra a parábola do joio e do trigo. Que muita gente diz que o joio está dentro da igreja. Está errado essa interpretação. Não condiz com o que se precisa ser interpretado corretamente. As coisas têm que ser colocadas dentro do seu tempo. Essa parábola do joio, ela é registrada em Marcos, junto com uma série de parábolas, que fala desse tempo aqui exatamente. Uma delas, o joio, o campo é o mundo. Quando Cristo, a ceifa são os anjos. Está vendo que vão ajuntar? E quando ele vier, ele vai separar os escolhidos. Quem é dele... Quem o aceitou durante a tribulação entra para o reino, e quem não foi, eliminado. Aí ele cita também a parábola do pescador e das redes, que é como o reino do céu é semelhante a um homem que lançou a sua rede ao mar e começou a separar peixe bom e peixe ruim. Tá certo? Tu tá vendo que as coisas precisam se encaixar perfeitamente. Estudar a Bíblia, gente, exige dedicação. Pastor, eu aprendi. Tu aprendeu o que, Varão? O joio está dentro da igreja. Oh, tu já pensou, cara? O joio está dentro da igreja? Olha como a gente estava errado. O campo é o mundo, ele já diz. O campo é o mundo. A parábola já diz lá, né? O campo é o mundo. A ceifa são os anjos. Os filhos do reino é o trigo. Tá certo? E os joios são os filhos do maligno. A parábola em si, ela já traz. É que a gente, na verdade... justamente por falta de instrução, né? Mas o problema também, pastor, é que as pessoas, por exemplo, as pessoas pintam a ideia de diabo, aquele cara, sabe, de chifre, com tridente, todo pintado de vermelho, saltando fogo pela boca, e na realidade não é. É alguém assim muito educado, fino, sabe, com aparência de bondade, né? Sabe, amável, solícito. Porque senão ele não entende não. Não, mas pastor, mas a gente dizia assim, que na igreja, a gente fazia a diferença assim, que na igreja estavam os trigo e o joio também.
os que serviam e os que até serviam a Cristo. Mas não é a aplicação correta do texto, Os entende? frequentadores de igreja. A gente entende perfeitamente que abençoou muita gente, né? Na hora que você falou isso, com certeza trouxe despertamento para que as pessoas que estivessem vivendo de qualquer maneira pudessem despertar. A gente entende, irmã, a diferença de um sermão temático, de um sermão textual, de um sermão expositivo. Sermão temático, textual e expositivo. Tem 3 tipos de sermão ou de pregação que a gente pode trazer. A irmã entende isso? Então, assim, o que eu estou trazendo aqui é um sermão, uma mensagem, um estudo expositivo. O que é um estudo expositivo? A gente está pegando os textos da Bíblia e estamos encaixando exatamente no seu lugar, como ele deve ser interpretado. O que não é tão errado assim, você pegar e trazer um sermão temático em cima da parábola do joio e do trigo para mostrar quem tem compromisso e quem não tem. A irmã entende? Não é completamente errado. Agora, o errado é você nunca trazer o estudo certo. Tu entende? O errado é nunca você trazer, encaixar certinho. Percebe como encaixa certinho? Não tem dificuldade. A Bíblia é um quebra-cabeça bacana, né? De trabalhar. As coisas vão se encaixando com o tempo. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu fico interrompendo porque eu sei que depois você vai editar. Né? Depois eu vou editar. Não, mas as suas perguntas eu vou deixar. As perguntas eu vou deixar. Com certeza, pode fazer. É porque às vezes eu via uma pregação sobre... A irmã está gostando aí, né? A irmã está gostando. Eu via uma pregação assim, Porque a frase em relação ao joio e ao trigo, né? Eu concordo plenamente com o que o senhor falou, né? Em relação até que o estudo é bem profundo. Mas eu acredito também, como você está falando do estudo temático, essas duas diferenças de estudo, que a gente pode falar também que tem joio hoje também dentro das igrejas. A gente pode falar isso, irmão? Você concorda ou não? Pronto, assim, se você... Pode ser chamado, né? Mas a igreja também somos nós, e eu acredito que nem todo mundo é igreja dentro do tempo da igreja, tá entendendo? Vai apenas, digamos assim, por esporte, por uma atividade, entendeu? Sim. Então, às vezes, vai fazer analogia em relação a isso. Pronto, a gente entende perfeitamente que quando você está trazendo uma mensagem, você pode trazer uma mensagem cujo tema seja esse. Você pode usar como figura essa questão do joio e do trigo, ok? Não é errado você dizer isso. Agora, é errado você também não explicar a aplicação certa da parábola. Se a gente for olhar legal, essa exposição ela não encaixa perfeitamente, tão perfeita quanto encaixaria nesse sistema do estudo que eu estou dando. Por exemplo, lá diz que o joio, ele está no mundo, diz que o campo é o mundo, não diz que é a igreja, né? Só se a gente ler com cuidado, você vai ver que o campo é o mundo, e diz que a ceifa são os anjos, e diz que o trigo são os filhos do reino, e lá também diz que aquelas pessoas que são, que não são os filhos do reino, é o joio, certo? Então essa parábola, ela vai se cumprir durante a segunda vinda de Cristo. O certo é isso. Beleza? O certo é isso. A aplicação verdadeira da parábola é sobre a segunda vinda de Cristo, quando ele vier e os anjos... No caso que o senhor falou, entenda assim, que literalmente essa parte que o senhor está falando, né? É literalmente, isso mesmo. Para uma simbologia, porque na verdade tem muito do mundo dentro da igreja. Pronto. É assim? De forma simbólica assim. Você tirou 10. Você tirou 10. Você usou a palavra certa. Literalmente, a gente tem que interpretar ela se cumprindo na segunda vinda de Cristo. Simbolicamente, pode trazer um sermão, né, na igreja, falando da questão do compromisso. Até aqui tudo bem? Beleza? Então, irmã, qual era a sua pergunta que você ia fazer? Comentário. Porque às vezes eu via sobre a tribulação e tal, só escurecerá, e aí a pessoa bota um fantasiamento por cima, e no meu íntimo, eu não entendia, não aceitava. Alguma coisa estava errada ali que não se encaixava. Não se encaixava. Então, assim, claro que eu estou achando mais sentido nessas coisas que eu já tinha ouvido em outras pregações, mas que não é completa, porque até pelo tempo, né?
Então, assim, aí aqui eu estou aprendendo coisas que eu não sabia. Pronto. É porque... Claro que eu sempre fui crente, sempre não. Mas eu sou crente, gosto de oração, creio na palavra do Senhor, mas tem umas coisas assim que às vezes uma pessoa desqualificada, não, é assim, despreparada, vai falar e piora. E piora, atropela. E vira isso, o diabo com tripé para assustar alguém, tripé não tridente. Aí fica aquela coisa fantasiosa que não explica, que não fala sobre o plano de salvação. Tem que ter uma continuidade. Parou aí, não? Não, ainda. Já está gravando? Tá gravando. Rapaz, que coisa boa. Então, gente, a gente vai dar continuidade aqui ao texto que a gente vai abrir. Se a gente for para o capítulo 25, que é uma continuação, tá certo? Aqui é o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras. A gente vai estudar esse discurso depois de uma forma mais esmiuçada, todo ele, quando a gente for falar sobre o Evangelho de Mateus. Aqui esse discurso que ele está trazendo, e no capítulo 25 é a continuação desse discurso. Ou seja, Cristo voltou, e agora? Ele prende o anticristo, prende o seu exército, joga o anticristo no lago de fogo, destrói o seu exército também, e prende Satanás, e agora ele vai julgar as pessoas que sobreviveram. Os anjos vão recolher e vão separar o joio do trigo. Agora, irmã, a gente vai estar agora aqui vendo essa separação do joio do trigo, e você agora vai identificar quem é joio e quem é trigo verdadeiramente no contexto da parábola. Vamos lá? Mateus 25, 31 e 34. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, tá vendo? E todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, tá vendo? Ele vai reunir todas as nações. Estão acompanhando bem aí? Pronto. Aí ele vai dizer, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ó. Aí é aqui que está se entrando na parábola do joio e do trigo. Ele está separando agora quem sobreviveu à tribulação, tá certo? Para ver quem é que vai entrar para o reino com ele, que ele está instalando agora. O reino de 1000 anos, onde ele vai reinar por 1000 anos, como a gente leu em Apocalipse. Aí ele vai dizer aqui, ó, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Aqui é como se ele estivesse separando o joio do trigo, verdadeiramente. Ele diz então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde A fundação do mundo. Está vendo como ele vai falar agora sobre os justos possuírem o reino? Agora faz sentido aquela palavra que diz que os justos herdarão a terra, que os mansos herdarão a terra. Faz sentido a palavra que os 24 anciãos falam em Apocalipse 5, que eles dizem que nos fizeste reis e sacerdotes e nós reinaremos sobre a terra. Você começa a fazer sentido essas outras passagens, porque mostram que Cristo, na sua segunda vinda, vai reinar sobre a terra. O que ele vai fazer com os bodes? 41. Ele diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartados de mim, maldito para o fogo, preparado para quem? Diabo. Observe que o fogo eterno é para o diabo e seus anjos, mas quem segue eles nessa vida, também vai segui-los na eternidade. Observe que as pessoas que sobreviveram à tribulação, então são separadas. Quem é justo entra para o reino, quem é injusto, lago de fogo. Até aqui tudo bem, cara? Olha, isso aqui não é culpa de Deus não, gente. Deus é ruim, não, ele está sendo justo. Porque ele está dando muito tempo para o povo se arrepender, certo? É verdade. Eu não acho que Deus seja injusto em nada. Se ele não fizesse nada por nós, estava tudo certo. Um Deus maravilhoso desse, que deu a vida para nós. É tão lindo viver, é tão bom, né, cara? Nos deu condições da gente experimentar o melhor aqui. E aí ainda deu o filho dele para morrer por nós, né? Para nos garantir a salvação. E a pessoa não quer, bom, ele não tem culpa de nada, certo? Vai ter a tribulação aí para ajudar a separar. Se nem debaixo de tribulação o cara se converter, não se converte nunca. A tribulação é justamente para ajudar o povo a se conscientizar, né? Diga, minha irmã. Pode. É porque alguém uma vez questionou a mim em relação por base, eu testigo de Jeová, certo? Sim. O local foi a seita. Sobre o lago de fogo.
Certo. Se é de forma literal, assim, porque assim, o corpo que nunca se apaga, né? Que é eternamente. Então, assim, ela, porque achando isso, criticou. Porque a pequena Paraíso, ela criticou, não, você acha que Deus, sendo justo, sendo bom, esse lago é eterno, não sei o quê, que a alma. Então, assim, eu tenho estudo sobre essa questão. E eu queria saber se você está aprofundando essa parte aí para me esclarecer. Pronto, eu vou jogar a bola no alto para você cortar. Já jogou vôlei? Já jogou vôlei? Pronto, eu vou levantar a bola para você cortar. Tá certo? Olha só, vamos refletir aqui comigo muito bem. O que é justiça? O que é justiça? Justiça é o juiz fazer e determinar aquilo que é justo. Certo? Ok. Um homem nos Estados Unidos matou 22 pessoas. Certo? Esse cara pegou e matou 22 pessoas a tiros, aleatoriamente. Foi a julgamento. Lá o juiz falou o seguinte: eu vou te dar aqui pena de morte. Aí, para as pessoas que viram os seus familiares sendo mortos, o juiz é bom. Para as pessoas que... Agora, para a mãe do assassino, o juiz talvez não seja tão bom assim. Agora, o juiz foi justo. Entende? Nós nunca podemos nos esquecer que Deus é criador, Ele também é pai. Agora existe um outro peso maior, que ninguém presta atenção. Ele é juiz. Aleluia. Ele é juiz. E isso faz toda a diferença. Quando você entende Deus como juiz, faz toda a diferença. Porque se Ele, vendo que a pessoa fez tudo de errado, e vai pegar essa pessoazinha e vai botar no mesmo lugar que a outra pessoa que fez tudo certo, sinceramente, isso não é justiça nem aqui, nem na China. Então, o conceito de justiça, aos olhos de muita gente, talvez possa parecer ruim. Mas o conceito de justiça mostra verdade. A base do trono de Deus é justiça e verdade. São a base do trono de Deus. Se ele não for justo, o que vai acontecer? O seu trono desaba. Deus não pode simplesmente ser complacente com o mal, ou com quem está errando. Certo? Pronto. Beleza. Porque assim eu não gosto de explicar e deixar nenhuma ponta solta. Entende? Aí se eu for começar a explicar aqui, eu vou deixar algumas pontas soltas. Mas se você for no meu canal, bota PR Antônio Lira, você vai achar lá muitos vídeos meus falando sobre o inferno, as definições da palavra inferno. Tá bom? E vai ser abençoado. Agora eu já quero te adiantar que existe 3 tipos de morte. 3. Existe a morte física, existe a morte espiritual, e é a separação de Deus, e existe a morte eterna, chamada de segunda morte. Então são 3 tipos de morte, tá certo? O lago de fogo vai ser jogado lá, os ímpios de todas as épocas, após a ressurreição. Então, após o milênio passar, os ímpios, as pessoas que viveram na impiedade, essas pessoas ressuscitarão e elas serão julgadas um por um. É o que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Mas você vai entender melhor quando você assistir esse vídeo meu lá, beleza? Beleza? Vamos falar aqui sobre o julgamento de Satanás e seus demônios, tá bom, gente? Porque essa turma também precisa ser julgada ou não. Ou você acha que eles iam escapar, tá certo? A gente quando vai em Judas, capítulo 1, né, no versículo 6 e 7, a gente vai ver aqui o julgamento de Satanás e seus demônios. Judas, o quê? Judas, versículo 6 e 7. A gente já está partindo para o final, né, da nossa aula. Se der tempo, minha irmã, no final eu trago para você uma palhinha, tá bom? Se der tempo, a gente entra no assunto. Judas. Essa tem um capítulo aí. Judas Capítulo 1, 6, 7, né? Quem achou pode ler, por favor. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido
como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Pronto, então aqui mostra que esses anjos estão sendo reservados para serem julgados, tá certo? É o que estão no Tártaro. Então tem muita gente aí, tem muitos anjos, né, que estão caídos, que estão aguardando para receberem esse tipo de julgamento. Eu creio para mim que esse julgamento ele ocorre logo após a segunda vinda também. Eu creio que nesse momento Satanás é preso e esses anjos aqui eles já são automaticamente... Agora não é um julgamento não, já é uma sentença, né, cara? Eu creio que eles são jogados imediatamente no lago de fogo, que é o destino deles. E a gente já leu que o lago de fogo é para Satanás e seus demônios. A gente já não leu isso? Pronto, é destino desses caras aqui serem jogados lá. A Bíblia não fala quanto ao tempo que eles serão jogados lá. Que tempo, que fase? Eu tenho para mim que é justamente durante a segunda vinda. Quando Cristo vier, eu não tenho respaldo bíblico, quando tenho mostro, tá certo, gente? Mas eu sei que eles vão ser jogados lá. Em que época? Na minha opinião, após a segunda vinda. Já que Satanás vai ser preso durante um tempo, esses caras aqui, automaticamente, eles são jogados para dentro do lago de fogo, onde eles vão sofrer eternamente. Em 2 de Pedro 2,4, também vai dizer, eu vou só ler, precisam abrir não? Diz assim, porque Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou no Tártaro, lembra aqui da palavra? Né? E os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para juízo. Então a gente já tem duas coisas. A gente tem a informação de que existem anjos que estão sendo reservados para serem julgados, tá certo? A gente tem a informação de que eles vão para o lago de fogo. Essa é a condenação deles. Ok? E o julgamento de Satanás vai ser quando? Informação interessante essa aqui, né? Satanás não vai ser preso? Isso. Depois que Jesus voltar, Satanás então vai ser aprisionado. E ele vai ficar aprisionado durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, ele vai ser solto. E por que então Satanás vai ser solto? Vou responder a vocês, mas vamos ler o texto que mostra que ele vai ficar preso? Apocalipse 20, do 7 em diante. A Bíblia está mostrando o desfecho de tudo, gente. Não deixa nada de fora. É ou não é, Zé Carlos? Tudo bem explicado. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Quem pode ler para mim, por favor? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e consumiu o diabo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontrarão não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Tá vendo? Então assim, Satanás vai ser solto, ele é preso e depois é solto, por quê? É importante a gente entender que o pessoal que sobreviveu à tribulação entrou para o milênio com corpo comum, lembra que eu falei? Isso. Todos nós com corpo de glória, os crentes da antiga aliança, os mártires da tribulação, beleza? Todos com corpo de glória. Agora essas pessoas entram para o milênio com corpo comum. E essas pessoas então, elas vão estar vivendo numa época agora com Satanás preso, ok? Cristo reinando a partir de Jerusalém, quase não vai haver quem peque, Satanás, ele preso, tá certo? E um reinado de paz e de prosperidade que Cristo vai implantar na terra, significa que as pessoas vão viver mais em justiça. E por causa dessa atmosfera toda, os homens vão viver como vive a árvore. Quando a gente for falar do milênio, a gente vai abrir os textos, mostra que a vida do homem vai ser como a árvore. A árvore vive 1000 anos, 1500 anos, então tem árvore de 2000 anos. O homem vai viver muito como no início, lembra? O homem vivia 900 anos, 800 anos, pronto. Vai acontecer a mesma coisa durante esse milênio. As pessoas vão se casar, que estiverem aqui vivendo com seus corpos comuns, nós não, né? Nós com o corpo de glória não vamos nos casar nem dar em casamento.
Agora, quem estiver vivendo aqui vai repovoar a terra, vai se multiplicar muito rápido. Agora, você não acha uma desvantagem? Uma desvantagem. Nós que vivemos aqui debaixo desse pecado todo, desse mundo pecaminoso, nós que vivemos aqui debaixo da tentação de Satanás, não acha uma desvantagem para nós com relação a essas pessoas do milênio, não, gente? Seria uma desvantagem, não? Deus, para igualar, ele solta Satanás para que essas pessoas do milênio também possam experimentar a tentação que todos nós experimentamos. Com certeza. Deus está igualando as coisas para que não diga assim, não, o pessoal do milênio teve vantagem. É ou não é? Não, ninguém vai poder dizer isso, porque Satanás é solto, e você vai ver então que é o desejo do coração humano, muitas vezes, se desviar, porque você vai ver que eles, mesmo Cristo reinando, eles olhando para trás toda a história, porque tudo isso vai estar registrado, olhando para trás toda a história da humanidade, Cristo voltando, consertando tudo, prendendo Satanás, prendendo o anticristo, resolvendo as coisas, eles vão olhar e eles vão preferir Satanás. Tu não acredita nisso, gente? Eles ainda vão se bandear para o lado de Satanás, vão invadir a cidade santa, que aqui no caso, creio eu, seja Jerusalém, e aí o que vai acontecer? Vai cair fogo do céu e vai consumir todo mundo, não vai ter nem combate, tá certo? De uma vez por todas. No Armagedon, né? Em si, né, Antônio? A batalha do Armagedon já é uma batalha que ocorre na tribulação. Na tribulação. Essa vale, aqui... No Vale de Josafá? No Vale de Josafá, ocorre no Vale do Megido e também em Jerusalém. Certo. Ô pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Veja bem, quando a igreja for arrebatada, Sim. e aí acontecer tudo, aí a igreja vem com Cristo. Certo. Certo? Então, naquele período, porque serão 7 anos, Sim. 3 anos e meio vai ser de bonança, né? E 3 anos e meio perseguição brutal, certo? Vamos supor, vai ter salvo no período da tribulação. Sim. A igreja vai descer. Certo. Aqueles salvos vão subir, certo? Então, vai ficar na terra aqueles que não se converteram, né? Então, alguns eu acho que, não sei se algum vai ter que se converteu e ficou, eu não sei, né? Pronto, mas é importante a gente separar. Deixa eu dizer, Diga. deixa eu concluir para o senhor entender. Então, veja bem, então vai ficar aqui na terra, vamos supor, os descrentes. Sim. E como é que o senhor está falando desse negócio aí, que vai reinar a paz com os descrentes lá? Pronto. E a gente não leu, e a gente não estudou ainda há pouco no versículo que a gente leu, que Cristo, quando vier, não vai separar o joio do trigo. Sim. E aí, o joio ele não vai jogar direto no lago do fogo? Então, lembra? vamos supor, Só entra para o reino justo. Então vamos supor, quando Jesus descer, Certo. ele já vai pegar esses e vai já lançar do lago do fogo. Pronto, os ímpios só entra para o reino justo, entende? Só justo. Os ímpios todos serão eliminados. Então aqueles que ficarem aqui na terra depois do período Só da justo, tribulação, só reina justo. aí Não vai ter quem bate mulher, não vai ter quem fuma maconha, não vai ter quem rouba banco, não vai ter quem engana, quem trai, não vai ter esse tipo de gente Só que aqui. Mas aí no período do milênio, quem que vai estar aqui no período do milênio? Salvo? Pronto, e não é essas pessoas que sobreviveram ao milênio, Que foram salvas. no caso, sim, se converteram durante a tribulação. Entra para o reino com seus corpos comuns. É importante, é por isso que quando a gente estuda as dispensações, faz muito sentido agora. Porque a gente tem que entender que Deus trata em cada fase de uma forma e de uma maneira. Houve uma fase em que Deus tratou só um regime debaixo da lei. Agora estamos na fase da igreja. Essa fase termina com o arrebatamento. Quem estiver vivendo aqui agora não é mais igreja, entende? É que as pessoas não conseguem entender essa diferença. Quem estiver se convertendo aqui agora, durante o período da tribulação, não são igreja. Quando Cristo voltar, quem sobreviveu ao milênio, que entrou para o reino, não é igreja. É uma outra dispensação diferente, porque a fase da igreja termina com o arrebatamento. A irmã entende? Dali em diante agora, Deus olha para nós e nos vê como santos, como salvos com corpo de glória. Os crentes da antiga aliança como salvos com corpo de glória. Os mártires da tribulação, que são ressuscitados durante a segunda vinda, como santos com corpo de glória. Quem se converte durante a tribulação, quando Jesus voltar, ele separa quem se converteu e quem não se converteu. Quem se converteu entra para o reino com o corpo comum, não recebe corpo de glória, entende? Entra para o reino com o corpo comum. E quem não se converteu
é jogado no lago de fogo, o joio separado do trigo. Então Cristo reina por 1000 anos, com a gente, com o corpo de glória, ok? Igreja, santo da antiga aliança, mártir da tribulação. Isso. E quem sobreviveu à tribulação com o corpo comum. Cristo reina a partir de Jerusalém. Essas pessoas com o corpo comum, elas se casam, se dão em casamento, têm uma vida normal. Terra, né? São esses que herdam a terra. Porque a função biológica vai estar normal. Normal, se produzem. A gente entende, essa já é uma dispensação antecipada, um milênio. Porque eles vão procriar, porque vão ter corpos Corpos comuns, eles se procriam. São esses que eu falei que a desvantagem com relação a nós, por quê? Satanás não foi preso quando Jesus voltou? Isso. Os demônios não foram jogados tudo no lago de fogo? Os ímpios da terra não foram todos eliminados? Cristo, a figura de Cristo reinando a partir de Jerusalém, já faz uma diferença grande no mundo. Então, justo só sobre a terra, o que vai acontecer? É um tipo de dispensação diferente, onde a humanidade vai evoluir muito. A gente vai falar sobre o milênio quando estudarmos sobre isso. Aí, Jesus vai vir, certo? Certo. Aí vai ficar só salvo. Só salvo. Sim, salvo. Aí no milênio, Satanás vai ser solto. Depois do milênio. Depois de milênio. Pronto, vai ser solto. Mas Depois aí dos 1000 anos. no caso, Jesus vai estar aqui porque ele não vai ficar conosco eternamente. Pronto, para sempre. Mas com o mesmo Jesus estando reinando, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto da sua prisão e ele vai sair a enganar as nações, como a gente leu aqui no texto. Tá certo? Assim, a gente não leva E desvantagem, né? mesmo Jesus reinando, Eu ele estou vai... dizendo que ele não vai enganar, e o povo, mesmo olhando para trás e vendo toda a história, não vai se bandirar ainda para o lado de Satanás, mostrando que o coração do homem tem essa inclinação para o mal. Se tiver Pronto, aí depois que terminar, Satanás aqui é destruído, juntamente com quem faz essa rebelião, e o motivo, porque Satanás é solto, é justamente para igualar as coisas. Você não acha interessante isso não? Porque quem viveu no milênio não tem Satanás para tentar, não tem os demônios para tentar. É uma vida onde você não está convivendo no meio de ímpio, é uma vantagem viver no milênio. Sim ou não? Deus, para igualar as coisas, ele solta Satanás, para que as pessoas também tenham o poder de escolha, porque infelizmente tem gente que quer escolher o mal. E isso é mostrado até o final. Olha, é importante entendermos que isso aqui é uma notícia antecipada do que vai acontecer. Ó. Nós estamos tendo o privilégio de ver o que vai acontecer no futuro. Mas se Deus quiser, nós não vamos passar por esse futuro. Pronto, não. Vamos ter que passar porque está escrito. Agora, nós é diferente, porque nós estamos com um corpo de glória, não estamos nesse grupo. Nós estamos com um corpo de glória, um corpo que não peca mais, é diferente. Olha só que diferença. Quem vai se bandear para o lado de Satanás aqui são as pessoas com os corpos comuns que serão tentadas. Tá certo? Até porque a gente não vai passar mais por essa questão de tentação, nem mais. Então existe uma diferença. O cara quando morreu com 100 anos, né? O pessoal vai dizer, meu Deus, como aquele cara morreu novo. Não vai explicar para todo mundo, né? O pessoal do corpo de glória e o corpo comum, como é, vai estar. Pronto. Que vai viver todo mundo junto durante esses 1000 anos, né? Que Cristo reina sobre a terra. é uma diferença, a palavra de Deus fala assim sobre a sua identificação, que a gente vai identificar a pessoa que vê o corpo glorioso. Pronto, o corpo de glória é o corpo maravilhoso que quem vê já vê que o cara é diferente, né? Não é um corpo comum como esse normal que a gente tem. Então, quem estiver vivendo no milênio, a Bíblia fala que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quem já leu isso na Bíblia? A terra, quer dizer, nós vamos ser as pessoas que vamos ensinar a palavra de Deus para as pessoas do milênio, que estão com o corpo comum. A gente vai estar ensinando para eles a palavra. Os irmãos entendem isso? Para que eles possam conhecer ao Senhor. E existem profecias, por exemplo, em Ezequiel, que os reis da terra têm que subir a Jerusalém todo ano para adorar o Senhor. Quem já leu isso? Então, se não forem, Deus não vai mandar chuva. Isso. Quer dizer, mostrando que a terra toda vai estar com foco em Jerusalém, Cristo governando a partir de lá. Beleza, gente? Beleza. Olha, é o futuro, não é? Não é comum. Só que vai existir uma diferença.
dos salvos do arrebatamento para o outro, que nós vamos ter corpo glorificado, né, e glorioso, né, e nós vamos julgar e vamos ensinar, e os outros não, né? Os outros não. É a diferença, principalmente no Como corpo. a Bíblia diz, eles herdarão só a terra. São salvos, Herdarão a terra. herdam a terra. Herdarão a terra. De fato, Veja sim. bem. Agora, tem quem peque no milênio? A gente vai falar sobre isso quando formos estudar sobre o milênio. Tem muita coisa bacana, como é que é a economia no milênio, como é que vamos viver aqui, Deixa eu fazer outra é possível pergunta. morrer no milênio, pronto. A gente Deixa eu vai- fazer outra pergunta. Diga, Deixa eu meu fazer irmão. outra pergunta. Nesse período do milênio, a igreja já tem descido. Sim. Já tem descido. E nós que fomos arrebatados da primeira ressurreição, nós vamos ter acesso à Nova Jerusalém e à Terra. Agora, os que ficarem aqui do milênio só vai ter acesso à A Terra. terra, É a só terra. terra. Eles não têm superpoderes como nós, né? Não é? Por isso que vale a Pastor, pena. mas é porque Eles não têm superpoderes como nós. Ô, Glória! eles não desceram Ô, irmão. pagar o preço do... Vamos conjecturar. Já pensou que Jesus Cristo chama assim, minha filha, vem aqui. Vá lá em Salvador e bote ordem lá naquele banco que está aquela esculhambação lá e você... Meu amigo, né? Zé Carlos disse que tinha 3 estados, ele é guloso. Glória a Deus. Bom, vamos lá, vamos finalizar. Vamos ler aqui como é que vai ser o julgamento agora do grande trono branco. Porque a gente vai ver aqui e as pessoas que estarão no Hades nesse momento, estão lá, né? Elas serão julgadas depois do milênio. Lembra que a gente leu que a primeira ressurreição, que a gente viu que se divide em 4 partes para a vida, teve o julgamento de todos, a gente já viu como vai ser, e vai haver então a última ressurreição para a condenação eterna, que a gente chama de a ressurreição para a morte. Então vamos ver aqui como é que vai ser. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Depois, o que acontece? Se tivermos a chance, a gente vai estudar o Apocalipse do capítulo 1 ao 22. Se tivermos a chance, tá certo? E aí a gente vai trazer uma exposição aí, que vai demorar uns 6 meses pelo menos para terminar. Tá certo? Ei, A gente... eu acho que o nosso estudo só vai terminar com Jesus e Né, Zé Carlos? Vou pegar do 1 ao 22, pronto, aí a gente vai estudar o Apocalipse todo, aí vai ser bacana, né? E a gente, vocês já vão ter uma base boa pra gente estar evoluindo. Aí vai sair um montão de perguntas, vai ser bacana que vocês não vão nem dormir, às vezes, pensando, né? Nessas revelações. Pode ler? Pode ler o 14, por favor, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi lançado aonde? No lago No lago de fogo. Então, em primeiro lugar, a gente agora vai ver, né, que essas pessoas que comparecerão diante do trono branco estarão diante de alguém. E quem é essa pessoa que está no trono julgando, no trono branco? Por muito tempo eu pensei que era Deus. É Jesus. É Ele que está no trono. Por que é Ele que está no trono? Porque toda a autoridade foi dada a Ele. E a gente vai ver isso em alguns textos, não é? Vamos ler em Atos 17, 31. Alguém abre em João 5, 21. E alguém abre em Atos 17, 31. Atos 17, 31. E João 5, 21. 17, 31. Atos 17. Ponto. Pode ler para mim, meu irmão? Porque tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitado Dentre os mortos. Pronto, então ele diz que há de julgar o mundo por meio de um varão, que ele tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou dentre os mortos? Jesus. Então quem é essa pessoa que ele está falando aqui que vai julgar o mundo? Jesus. Pronto, o outro texto, quem lê para mim, por favor, João 5, 20. Não, pois assim como o Pai Pai ressuscita levanta os os mortos mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Isso mesmo. Aí o outro.
Também o Pai ninguém julga, Ninguém julga. mas deu ao Filho todo o juízo. Todo juízo, tá vendo? Tá. Então, deu ao Filho todo juízo ou todo João julgamento. 5, 21 e 22. 22. Então, confiou ao Filho todo julgamento, o Pai. Então, quem está no trono branco para julgar? O próprio Jesus, beleza, gente? Aqui até aqui tudo bem? Pronto. Aí, o que acontece? Quais são os livros que serão usados nesse julgamento? Uma vez eu estava dando aula lá em Fortaleza, Marão. Turma boa aquela, né? A turma de uns 100 alunos, mais ou menos. Aí um aluno chegou para mim, até policial militar, e eles falaram assim: professor, tem como a gente passar uma noite com o senhor estudando? Aí eu falei: rapaz, tem, cara, vamos marcar aí. A gente pega uma garrafa de café e a gente vai. Aí fomos para o apartamento de um irmão. Aí ficamos a noite toda, cara, o dia clareou, ele fazendo pergunta. Aí o pessoal ficou mandando pergunta pelo WhatsApp, e eles fazendo pergunta assim e eu respondendo. Mó barato, né? Até amanhecer o dia, mano. Tem que ver. Aí falou: rapaz, estamos judiando do professor. Eu falei: não, cara, eu gosto. E a gente ficou ali, 2015 isso. E o irmão chegou e me fez uma pergunta que eu não tinha resposta. Ele chegou e perguntou para mim assim: pastor, que livros são esses aqui? Que a Bíblia fala que é aberto os livros e também é aberto o livro da vida. Pergunta que ele fez: que livros são esses aqui? Para que servem esses livros? Qual é o propósito desses livros? Pronto, eu falei: cara, eu não sei te responder não. Deixa aí no óleo, quando eu souber eu respondo. Tá certo? Então, pronto. Aí, o que acontece? Vamos ver aqui que livros são esses e o que é o livro da vida? Vamos lá, Apocalipse 20, 12 diz: e viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se o quê? Os livros. Uns livros, ele não especifica. E depois ele fala: e abriu-se outro livro que é o da vida. Então existem livros variados e existe um livro que é único, que é o livro da vida. Tá certo? E ele fala: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Simples demais. Então, esses livros aqui, no plural, são os livros que registram as obras. O livro da vida registra nomes. Pegaram aí? Esses livros aqui que foram abertos são livros que registram as obras dos homens. Tudo aquilo que eles fazem, de bom ou de ruim. Beleza? Então, se o cara pisou no rabo do gato, está registrado. Quebrou a vidraça da vizinha e se escondeu, está registrado. Roubou 10 reais para comprar din-din, né, na carteira do pai, está registrado. Ajudou a velhinha a atravessar a rua, boa ação, né? Está registrado. Então, esses livros aqui registram as obras, aquilo que as pessoas fazem. Então, tudo está registrado. Por quê? Essas pessoas serão julgadas e vai ter que ter provas. Essas pessoas vão ser julgadas pelas coisas que estão escritas nos livros. Interessante, né? Agora, o livro da vida já é um livro diferente, porque é um livro que registra nome, e só registra o nome dos salvos. Quem está no livro da vida não vai passar por essa sabatina. Até porque a gente já ressuscitou, já fomos julgados, já estamos garantidos. Os irmãos entendem isso? Amém. Essa galera aqui é toda a galera que está no Hades, espírito e alma dessa turma. Lembra que a gente estudou aqui? E a gente falou que quem morre sem Jesus vai para o Hades? E todas as pessoas que foram irresponsáveis no tocante a conhecer a Deus, porque Deus é possível você conhecer a Ele pelas coisas criadas. A gente, qualquer hora dessa, pode trazer só uma exposição sobre isso. Então, assim, as pessoas que não quiseram a Deus porque não quiseram, fecharam o coração, desceram para o Hades e morreram. E todas as outras pessoas que hoje têm a chance de aceitar a Cristo e não aceitam, essas pessoas vão para o Hades aguardar esse dia onde vão ressuscitar. Pastor, e também tem aqueles que foram salvos como pelo fogo, né? O salvo pelo fogo é justamente aquelas pessoas que foram para o nosso julgamento, chamado Tribunal de Cristo, e as suas obras foram julgadas por Deus, mas foram salvos. Tu entende? É aquele caso que eu falei, né, que a pessoa já está no Tribunal de Cristo, já está salva.
Tu entende? Já está no tribunal de Cristo, já escapou da tribulação. Não pode ser porque até o, conscrito, porque mas o tá. tribunal de Cristo ocorre após o arrebatamento, né? Pastor, aquele testemunho, o irmão falou que o Senhor fazia assim, aí aparecia tipo uma tela. E mostrava a Aparecia mídia, né? tudo que ele tinha feito. Aí ele disse que viu uma coisa assim, como quando a gente apaga e deixa mal apagado. Borrado, né? Aí ele disse, isso aqui o que era? Ele disse, eu não sei. Aí ele disse, não, mas isso aqui, eu não sei, foi coisa errada que ele fez e que o Senhor tinha apagado. Apagou. Então ele Pronto. não se lembrava mais. É, pronto. Menino, eu achei muito Deus é tremendo. tremendo. Né? Deus é tremendo. Deus não quer acusar ninguém. É. É por isso que o que nos inocenta é justamente o sangue de Jesus, né? Pronto. O que acontece aqui então? A gente vê que o livro da vida resiste a nomes e os livros aqui, em referência, se refere ao livro das obras, que registra as obras de todo mundo. Agora, para estar garantido, o nome tem que estar escrito no livro, mostrando que as obras não salvam ninguém. Quem gosta de salvação pelas obras está enganado, porque a gente vê que os livros das obras são abertos e ninguém aqui é salvo, todos são jogados no lago de fogo. Quem já está aqui já está condenado, está abrindo os livros só para não dizer que não cometeu nenhum engano. Os irmãos estão entendendo isso muito bem, tanto é que os livros das obras vai mostrar as obras que as pessoas fizeram para que eles sejam condenados conscientes. Se fizerem mal Já feito, pensou? É consciente, porque é consciente, olha só, e é um por um. Pode ler aí. Serão julgados um por um, não é um grupo, não. Grupo tal, grupo, não. Fulano de tal. Pronto, vai vir e fala, tá aqui, cara, você teve a chance de me aceitar, eu lhe dei essa chance. Lembra do pregador que pregou dentro do trem? Lembra do pregador que pregou dentro do ônibus? Lembra daquele versículo que o cara te entregou e você rasgou, jogou fora e não quis saber? Tudo registrado, meu irmão. Tu se lembra que alguém te convidou para ir na igreja e você disse que não queria ir? E tinha coisa mais importante para fazer. Agora, a eternidade não é importante, né? Olha, cara, já pensou, minha irmã? Rapaz, é um negócio. Sinceramente, eu não gosto nem de pregar muito sobre isso. Agora, no estudo, não é para gente não, para eu não desvirtuar aqui do estudo, mas, cara, é uma coisa para você refletir, porque você toma decisão acerca de tudo na sua vida, com quem vai se casar, aonde vai morar, aonde vai trabalhar, toma decisão se come lagosta ou se você come caviar, né? Você toma decisão se vai agora no mercado, vai no shopping comprar um celular, e você não tomou nunca a decisão, passou 1000 vezes em frente a uma igreja, e você nunca tomou a decisão de entrar. Nesse grande dia aqui vai estar registrado lá tudo isso que eu estou falando. Inclusive, você que está assistindo o vídeo, Deus vai te lembrar desse momento. O que é pior, né? Que eu falei sobre isso e você não atinou. Tá certo? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande decidir por Cristo nessa vida. Porque depois não tem mais chance. Não é assim?